Vivemos num combate espiritual. Um combate espiritual. E Jesus, nas Escrituras, diz que ele convida que vistamos as vestes dele. Isto é, nos cobramos com os pensamentos de Deus. Em Apocalipse diz que pegue o colírio, vamos limpar os nossos olhos. Isto é, nós devemos viver à luz da palavra de Deus, pois estamos num combate. E o combate espiritual, ele é determinante. Se o inimigo abateu o nosso espírito, ele venceu a batalha. E aí então ele pode colocar-nos onde ele quer. E nós sabemos o alvo do inimigo de Deus é matar, roubar e destruir. É por isso que tem muitos casos de pessoas que só vivem no âmbito da tristeza, no âmbito da amargura, do ódio, do rancor. E muitos chegam a atitudes extremas na vida, onde não vem saída. E então fazem opções que definem o seu destino aqui neste mundo. Então, temos que zelar da nossa posição. A questão é a nossa posição. Devemos ver qual é a nossa posição. Como estamos na nossa posição? Firmes, fracos, débeis, mornos. As Escrituras convidam que estejamos firmes, que estejamos quentes, que saiamos da posição do morno. É Apocalipse que diz isso. Às vezes estamos numa condição cômoda, no nosso posicionamento espiritual. Estamos como aquele morno, como aquele que anda pela penumbra, que não sabe divisar as coisas, mas segue andando. Anda como que tateando, ou como aquele que anda sem um alvo, ele anda em círculos, não chegam a lugar nenhum, e os anos vão passando na vida, e eles ficam sempre naquela mesma posição. Não há progresso, é o andar em círculo. Devemos ver isso. E por isso, as Escrituras dizem que devemos ver as nossas vestes espirituais, isto é, os nossos pensamentos. Devemos estar com o nosso espírito bem escovado, bem ativo, bem firme na nossa posição, para quando vir as cutucadas do inimigo, as suas sugestões, nós possamos estar firmes, e não deixarmos levar, não nos deixarmos levar pelo que o adversário diz, ou caímos na arapuca do inimigo, pois o inimigo está sempre à espreita. Ele é como um leão. Ele fica na tucalha. E nós sabemos que nós temos que nos manter firmes, pois o espírito hoje está em pé, daqui uma semana, o nível espiritual pode baixar. E quando o nível espiritual baixa, está o grande perigo, porque o inimigo está sempre à espreita. Ele não dorme. Estamos nessa batalha espiritual, onde os fracos são abatidos.
Então as Escrituras convidam a que nos aproximemos de Deus. Nós temos que definir uma forma de se aproximar de Deus para que nós estejamos sujeitos aos ataques do inimigo. Para que quando a nossa presença chega, o inimigo se afaste. Pois saiba que agora nós andamos na presença de Deus, nós estamos na presença de Deus, nós somos um marco. É isso o chamado que Deus quer que nós acatemos, que sejamos na nossa vida um marco. E para sermos um marco, um ponto de apoio, de direção para outros, nós temos que saber como nos manter na presença de Deus. E um exemplo, um parâmetro de fé é Abraão. Abraão andava como vendo o invisível. Isto é, Abraão cria na palavra de Deus como se ela fosse o próprio Deus. Ele aprendeu, e esse aprendizado é produto de um exercício, é um fruto. É com o tempo andando com Deus que a gente vai maturando. Como se anda com Deus? Hoje, depois de muito tempo, aprendi a marcar posição. Nós temos que marcar posição. E a melhor maneira de marcar posição com a presença de Deus é ficar na presença de Deus. Mas agora, como ficaremos na presença de Deus? Temos que encontrar maneira de ficar na presença de Deus. Davi encontrou a maneira dele nos seus dias. Ele queria estar no átrio do Senhor. Essa era a forma de Davi, pois ali ele tinha todo o tempo para entregar seu coração, seus pensamentos e levá-los na presença de Deus. Hoje, estamos nos dias modernos, podemos encontrar outras maneiras de buscar a presença de Deus em casa. Uma das formas de ficar na presença de Deus é ler a Escritura Sagrada. É estar na presença de Deus. Outra forma é gravar em pendrives, hinos. E assim te fica ouvindo aqueles hinos, nos levando, louvando. Outra forma é gravar sermões, bons sermões, aqueles sermões que nos edificaram, que a gente gravou, pois hoje temos a internet com tantos pregadores maravilhosos, a gente vai fazer a escolha daqueles que sabem realmente colocar-nos na presença de Deus. E aquelas palavras que nos edificam, a gente segura, grava. E o conjunto dessas palavras, a gente pode gravar no pendrive que passa 5 dias falando, trazendo a presença de Deus de dia e de noite. E assim, nós daremos oportunidade para que o Espírito Santo venha até nós. E no meio daquelas palavras, o Espírito Santo mostra a nossa posição. O Espírito Santo fortaleça-nos e renove as nossas forças como as águias. E o inimigo está vendo isso. E quando ele vê um posicionamento tal, ele bate em retirada. Ele vê um posicionamento tal, ele bate em retirada. Pois fala, isso aí está forte. O nível espiritual dele é forte. E é bom quando a gente aprende essa técnica de encher o nosso nível espiritual e andarmos forte diante de Deus como um soldado bem treinado, bem exercitado, bem aparelhado para a guerra. Desse o adversário foge, pois esse aprendeu a andar na presença de Deus. É bom a gente aprender a técnica. É uma técnica.
Nós temos que ficar atento e ver as técnicas de andarmos na presença de Deus. São os procedimentos de como andar na presença de Deus. E assim é de passar para o outro. Os procedimentos de como passar na presença de Deus, os diversos procedimentos. Aquele que a gente mais gosta, aquele que a gente mais se adapta, aquele que o nosso espírito vai mais além. E assim nos enchemos da presença de Deus até o nosso cálice transbordar. É uma beleza. É a gente ter aquele convívio com a presença de Deus, onde o Espírito Santo tem livre acesso para manter um diálogo conosco. Pois o Espírito Santo fala somente quando nós ouvimos a palavra. Pois está escrito, a fé vem por ouvir a palavra. A fé vem por se ouvir a palavra. Então, os nossos ouvidos têm que estar dentro deste ambiente, dentro dessa atmosfera da palavra de Deus, para nós ouvirmos o Espírito de Deus. Temos que criar essa atmosfera. Eu digo sempre o que eu aprendi, assim como o peixe vive na água, nós temos que criar uma atmosfera para que vivamos na presença de Deus. E um dos procedimentos é você gravar sermões, os melhores sermões. Pois diz as Escrituras Sagradas que o conhecimento de Deus vai se ampliar na terra. E a terra vai ficar tão cheia do conhecimento de Deus como o mar está cheio de água. É nesse ambiente do conhecimento de Deus que nós devemos passar o nosso tempo meditando na palavra de Deus, trazendo a presença de Deus. E essa presença de Deus vai trazer consigo o bálsamo. Esse bálsamo que cura as nossas feridas, que sara as nossas doenças. Pois a palavra diz, enviou a sua palavra e o sarou. Há poder milagroso em se ficar diante da palavra de Deus. Pois na palavra de Deus há unção. Na palavra de Deus há bálsamo que vai curar as nossas feridas. Há um poder milagroso aí. Nós temos que aprender como andar na presença de Deus. Temos que descobrir os procedimentos. Como, que forma, hoje eu vou me consagrar, vou dar meu tempo a Deus. Nós podemos ver Davi e Salomão. Salomão pediu a Deus sabedoria. E Deus o abençoou com sabedoria, abençoou com riqueza. Mas no fim, Salomão, com toda a sua sabedoria, caiu prostrado diante da idolatria das suas mulheres, que eram idólatras. Caiu prostrado Salomão na idolatria. A sabedoria levou à idolatria. Enquanto que o pai dele, o desejo profundo do pai dele, era buscar a presença de Deus. E o resultado deste homem é que ele acumulou muita riqueza que passou para seu filho. E o produto final foi que Deus disse, encontrei a Davi, um homem conforme o meu coração. Pois Davi entendeu e compreendeu o valor de se buscar a presença de Deus em nossa vida. E ele encontrou os procedimentos, como proceder para buscar a presença de Deus. Para ele está no átrio. Agora, nós podemos encontrar as nossas formas, os nossos procedimentos, lendo um livro que fala da palavra de Deus, de homens inspirados por Deus, ouvindo músicas, são procedimentos, ouvindo sermões, são procedimentos, passar hora deixando a palavra de Deus nos rodear, e assim estaremos nos vestindo com as vestes celestiais.
são as vestes de glória. E dessa maneira, ficaremos fortes, teremos um posicionamento mais determinado. E quando o inimigo vem, o inimigo vai ver que esse soldado está equipado nesta batalha, para essa batalha espiritual. Ele vai ter que bater em retirada, pois ele não vai aguentar o combate. Pois aquele que se enche da palavra de Deus, aquele que se veste das roupas celestiais, Jesus o considera como a luz do mundo, como embaixador do reino, como sacerdote de Deus. E quando ele chega, o reino de Deus chega através dele, e o inimigo tem que bater em retirada. É um homem determinado, é um homem que sabe da sua posição e tem consciente os procedimentos para manter-se naquela posição. E assim, nunca cair da sua posição, nunca deixar o seu nível espiritual abaixar. É uma lição. Tem uma lição aí. Os sacerdotes, antigamente, lá no deserto, eles tinham que buscar madeira para manter o fogo. Hoje nós podemos aplicar esta madeira para manter o fogo do Espírito Santo dentro de nós. E essa madeira é nos encher da palavra de Deus, buscando os procedimentos de como nos encher da palavra de Deus, de como nos vestir das roupagens celestes, e assim manter a nossa posição na presença de Deus. E então, podemos aqui na terra baixar o reino de Deus aonde nós estivermos, e assim aliviar a necessidade dos homens, quer física, quer psíquica. Tem muita gente com espírito abatido. Precisa apenas uma indicação, precisamos apenas mostrar procedimentos de como se manterem na presença de Deus, de como se manterem firmes na presença de Deus. Pois a nossa luta não é contra a carne e o sangue, a nossa luta é contra um terrível adversário que odeia todo o caminho de Deus e toda a justiça de Deus. E nós sabemos que Jesus Cristo deu a justiça dele para nós, e ele odeia tudo que é de Jesus Cristo. Mas a nós foi dado o reino de Deus para ser proclamado aqui na terra, e o reino de Deus é a sua justiça. E a justiça do reino de Deus é pegar todo o poder que Deus deu para nós. Pois Jesus Cristo disse: eu dou para vocês todo poder sobre toda a força do inimigo, do adversário. E no meu nome vocês vão curar enfermos, vão expulsar os demônios. O inimigo sabe que nós temos essa autoridade concedida por Jesus Cristo a nós. Agora temos que nos apossar dessa autoridade. E temos que saber como manter a nossa posição diante da presença de Deus no nosso viver diário. E temos que marcar as nossas formas, os nossos procedimentos, as maneiras como vamos nos manter na presença de Deus, de uma forma que sejamos soldados, bem exercitados, bem treinados, para nessa guerra a de sair como vencedor. Pois a fé é a vitória, a fé é que vence o mundo. E essa fé nós vamos encontrar no conhecimento da palavra de Deus, nós vamos encontrar no conhecimento de Jesus Cristo. Pois meu povo perece por falta de conhecimento, diz as Escrituras Sagradas. Então vamos nos fortificar, nos exercitar nesse conhecimento de nosso Deus, e cada um vamos passar para o outro as revelações, os entendimentos que o Espírito Santo nos dá. E assim, nós
no conjunto nos fortaleceremos. É uma boa nova, né? Então, devemos saber como manter a nossa posição, como ficar firme diante da presença de Deus. Quais são os procedimentos, ter bem claros os procedimentos que vai nos edificar diante da presença de Deus. A oração, ouvir sermões, ouvir cânticos, é as formas para que nos mantenham na presença de Deus. Esta é a fé que vence o mundo. É uma boa nova, né? É uma boa nova. Como nos manter na presença de Deus no meio desse combate espiritual contra as forças invisíveis, as forças do inimigo.